No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de pessoas estúpidas e da seleção natural, de mortes irónicas, religião e muito mais. Uma morte estúpida, mas que me dá bastante gozo, quando o toureiro leva com os cornos. Porque as nossas crianças estão a tornar totós. O português é um bicho que é barato. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua, o melhor podcast do mundo, comigo, Guilherme Duarte, e com o excelso Hugo Gonçalves. Cá estamos mais uma semana. É verdade. Temos que parabenizar os nossos ouvintes, porque depois do interregno de 3 semanas, a aderência foi bastante alta. Tivemos bastante ouvintes. Sim. É aderência ou adesão? Aderência é a fita cola. Que eu acabei de cometer em off uma calinada também, e pronto, e, agora portanto, a tua ficou gravada. Exatamente, mas eu faço isto porque eu sou uma pessoa boa e não te quero deixar sozinho na tua incompetência linguística. Sim. Às vezes não acontece alguém quando estás a falar e dá uma grande calinada e tu a seguir vais dizer a palavra e se dizes bem parece que estás a corrigir o que aconteceu. Ou a escrever. Por exemplo, alguém escreve e, por exemplo, eu escrever não sei o quê, jeito com G. Sim. E eu a seguir, pois, e não tem muito jeito com G também. Só para a pessoa não pensar que eu estava a corrigir. Sabes, é curioso, porque claro que a gente não tem nenhum respeito pela língua e que escreve muito mal, mas eu como editor passam muitos textos pelas mãos e sei que há pessoas que são muito competentes a escrever, mas que inevitavelmente cometem erros. Claro. Às vezes não é porque não sabem, porque estão distraídos. Ou seja, o teu cérebro, como se revelou agora com a aderência, a minha aderência cerebral, às vezes está a pensar noutra coisa e eu às vezes dou para mim, quando vou rever um texto que escrevi, já me aconteceu escrever A sem H, quando sei perfeitamente quando é que é, só que estás a escrever, esqueces do H. Mas é engraçado porque toda a gente tem um bocadinho de sobranceria. É que todos nós temos isso de criticar, olha, este gajo não sabe escrever, mas todos nós somos falíveis. Claro, e quando é para ganhar um argumento é sempre bom. Estás numa discussão, a pessoa dá um erro, já ganhei a discussão, vou agora para aí. Seu burro. Eu no dia estava a escrever caixão com Q, U, E, I, tipo chão. Queixão. Caixão. Sim, e eu acabei de escrever aquilo. Caixão de requeijão. Sim, e eu estava a escrever aquela merda. E eu estou mesmo atrofiado, pronto. E é isso. Antes de começarmos, vamos relembrar as pessoas que devem subscrever. Subscrevam o podcast. O podcast, seja no iTunes, no Player FM, eu já viste, no SoundCloud, no podcast, YouTube. Tu dizes podcast. Eu digo podcast. Dizes podcast. É. Yeah. Às vezes também digo podcast. E pronto, subscrevo. Como vocês viram, nós ficamos às vezes, fazemos um interregno, e apesar de agora acho que vamos passar a ser mais regulares, mas assim são notificados sempre que enviarmos um episódio novo. E pronto, subscreve. É como fazem os youtubers, mete like já, antes de ver o conteúdo, mete já like e partilha, e pronto, é isso. Um dia temos que falar sobre os youtubers, até porque já fomos ofendidos, sem ter falado de youtubers, acho eu, lembras-te disso, de alguém que foi comentar, chamar-nos nomes, não digam mal dos youtubers. Mas como houve agora aquela polémica com o Wantan, é assim que ele se chama? Isso. O wantan é um prato de comida chinesa, o wantan frito. É que eu fui ao chinês este fim de semana, então... Sim, com o Ant e o Nuno Marco, a Ana Galvão. Havemos de falar disso, talvez. Não? Sim, até acho que podia ser trazer um deles, se eles quiserem vir, a Ana Galvão ou o Nuno Marco. Se nos estão a ouvir, passem aqui no técnico. Trazer para falar disso. Mas não passem no técnico muito tarde, senão depois as pessoas podem pensar que vocês vêm cá por outras razões. Sim, que estão a promover a economia paralela. Olha, na semana passada nós começámos exatamente com uma questão, um estigma da existência humana, que era tomares banho e de repente veres não tens a toalha, tens que ir a pedir a toalha, e tu levantaste aqui outra questão, porque nós somos pessoas que levantam questões, levantamos que é, muitas coisas. Nós limpamos a cara onde limpamos o rabo. Sim. Pronto. E eu
tal como Elon Musk está a tentar resolver os problemas do trânsito, não é? Sim. E os génios de Silicon Valley a tentar a levar avante a inteligência artificial. Problemas menores, não é? Problemas menores. Eu pus-me a pensar nisso, Sim. não é? Tipo, e tenho uma solução simples, porque que é, sempre que limpas o rabo, limpas a uma das pontas da toalha. Ok. E, portanto, quando limpas a cara, já sabes que não podes utilizar a ponta da toalha. Sim. Ou limpas o cu no fim. E tu tens é que pôr a toalha para lavar, né? Nesse Tá caso. Mas tu não pões uma toalha para lavar-te cada vez que tomas banho, porque isso é mau para o ambiente. Pois é, nem ponho, ficam lá para sempre. Portanto, se queres proteger o ambiente, limpas a cara com o sítio onde limpaste o rabo. Pois é. É os sacrifícios que nós temos que fazer. Ou podes fazer um círculo, não é? Desenhar com um marcador o círculo, a dizer zona do cu. Só para irem lá visitas a casa e verem aquilo. Mas olha, estás a ver, isso aí já funcionava melhor porque tu podias criar um marketing à volta disso. Tipo, no IKEA podiam vender esse tipo de toalhas. Sim. Já estou a ver a toalha com smileys onde limpas o rabo. Outra coisa que podia ser, que era, imagina uma toalha de banho que tem ao lado, tipo agrafada, uma toalha pequena, de bidé. Pronto. Está ali. Sabes que aquela é a toalha do cu. E diz do cu. Do cu. Para o cu. É para o cu. Muito bem. Olha, outra questão que eu tinha, nós vamos falar de pequenas questões antes de entrar nos temas principais, que tem a ver com parte do teu stand-up, quando tu falas da quantidade de cabelos que a tua namorada deixa pela casa. Sim. Isso não se agravou agora que tu tens uma cadela? Não, nem por A tua isso. cadela não deixa pelo? Deixa, mas é como o pelo dela é da cor do chão, não se nota. E no sofá também tende a não se notar muito por causa das mantas que estão lá. É que eu se mas não tenho cuidado, tenho tufos de pelo, de cotão pelo nos cantos da casa. Sim. Agora tenho muito é na roupa, porque ela está no sofá e mete-se no colo e não sei o Já quê. desisti, tipo, sai à rua. Mas, tipo assim. mas eu da minha namorada é na casa de banho, só fica ali concentrado. E como são cabelos pretos e o chão é branco e entope o ralo, pronto, ali nota-se muito, né? Cabelos no ralo é uma cena que os humanos têm. É horrível, não é? Tipo, causa algum asco às pessoas. É porque parece que houve um crime, parece que houve ali um sacrifício maia, né? Eu dizia isso lá no espetáculo. É estranho. Mas é só os dela, os meus não ficam. Porque ainda a mim cai-me mais cabelo de certeza, que estou a ficar meio careca. Mas é pequenito e vai pelo ralo. O dela não, fica ali um molho. Mas já lembro-me em casa, com dos meus pais, com a minha mãe era igual. Também ficava ali um molho de cabelos, portanto, calculo que seja um mal. Pá, isto que é um terremoto. a acontecer? Talvez tenha sido outro terremoto. Devem estar aí a pinar alguns numa sala do técnico. Olha, o que é que tens a dizer, já que falámos em Silicon Valley, da questão do Google vir para Portugal? Que afinal não é um hub, afinal é um call center. Pois eu li assim muito por alto, não estou bem dentro do assunto. Sei que há muitas empresas tecnológicas a vir para cá, porque o português é um bicho que é barato, é um bicho que... É fácil de sustentar. É fácil, os indianos já não estão tão baratos, e o português é barato e é bom. Custa para aí, por exemplo, teres uma equipa de programadores em Portugal, custa-te 1/5 do que ter em Londres, e são melhores, os portugueses. Por norma. E tem um certo caráter de subserviente e grato por estar a trabalhar para uma grande empresa. Tipo, estou na Google. Se calhar também, sim. Se calhar também. Fazem mais horas extra, né? Lá fora o pessoal chega à hora da saída e vai-se embora. Não fica aí a fazer tempo. Mas acho que é bom. Há muitas empresas que estão a vir para cá. Acho que Lisboa tem tudo... Se forem bem feitas as coisas, para se tornar na próxima Londres, que sempre foi o hub tecnológico da Europa, não é? O Silicon Valley da Europa. Eu acho que Portugal tem para isso. As rendas começam a ficar altas, começa a não compensar tanto, mas a comparar com Londres... As rendas e o estilo de vida, o custo de vida, não é? Tens sol. O pessoal quer todo vir para cá. Eu, quando trabalhava nas startups, recebia montes de currículos de pessoal que... queria vir trabalhar para Portugal. O que eu acho que pode começar a acontecer, e eu sou completamente a favor da cidade e o país, abrir ao mundo, mas há sempre danos colaterais, é que o estilo de vida dos portugueses em geral, especialmente dos jovens, não tem comparação com o que recebe, por exemplo, um expatriado que está cá. E tu começas a ver, isso já aconteceu em outras cidades, a gentrificação, começas a ver que os locais que sempre viram cá não é só as rendas, é que começam, tu de repente tens alguém a ganhar 800 euros, não é? Sim. E tens uma pessoa a ganhar 3.000 e 4.000 euros que veio de fora e isso causa algum transtorno, não é? Sim, mas o português dentro dessa mesma área provavelmente vai ganhar o mesmo. Acho que não há assim... Pode haver um incentivozinho, queres trazer conhecimento, porque se for pessoal com experiência.
Mas é da mesma forma que nas áreas tecnológicas não há assim... Se tens experiência e és bom, recebes. Ganhas bem ou relativamente bem. Olha, a pior parte disto tudo, já agora, é que são tudo empresas de tecnologias e vamos só receber gajos estrangeiros. Estás a ver? Estrangeiras boas, que é bom, nada. E vem para cá, ainda por cima, atrás das nossas miúdas giras. Pois bem. E como tem mais guido que nós, já fomos. Mas elas preferem o macho latino. Achas? Não sei. Não sei. Olha, já estou fora do game há muito tempo. Do game. Eu já não sei nada. Eu estou no game, mas... Sei nada, nem sei como é que funcionam outras, percebes? Só sei funcionar com aquela. O resto, para mim, é um cubo de Rubik. Não sei. Olha, ainda dentro dos temas breves, é ou não Fábio Coentrão racista por ter chamado nomes... Preto do caralho, não é? Sim. Pronto, para as pessoas que não viram, que não sabem ler nos lábios, parece que foi isso que ele disse. Ao Marega, não é? Sim. Eu já falei sobre isso com um amigo e é assim, aquilo é feio, ele não deve dizer aquilo, deve pedir desculpa e deve provavelmente levar um ou dois castigos, porque ele tem que dar o exemplo como jogador. Mas eu não acho que aquilo se possa partir do princípio que ele é racista por dizer aquilo. Acho que é estás num jogo com os nervos à flor da pele e cansado e não sei o quê, e é a primeira coisa que te vem à cabeça, com ofender, que se o gajo tivesse uma barriga era gordo do caralho. Pronto. Sim. Obviamente que isso... são anos e anos de racismo na sociedade, endémico, não sei o quê. Mas acho que não se pode partir do princípio que ele, por dizer aquilo, discrimina mesmo os negros. Acho que essa é uma boa análise. Acho que não. Agora, ele é o Fábio Coentrão, não é propriamente um gajo conhecido por ser inteligente. É um jogador da bola, meio ali Casa dos Segredos, da Faina e caraças, né? Daquelas, pronto, da terra dos pescadores. Não, as conferências de imprensa dele e da maioria dos meus jogadores, não podemos estar à espera. Está a melhorar, tem havido uns miúdos hoje em dia que falam, já têm alguma destreza verbal. Não, é como os cânticos racistas que existem muitas vezes não é? Isso aí já é mais intencionalidade, não achas? Mas na equipa deles também há negros, percebes? Aquilo ok, onde é que nós conseguimos afetar aquela pessoa? É fazer isto. Provavelmente depois... Portanto, estás a dizer que eles são uma espécie de manipuladores psicológicos dos jogadores. Até certo ponto. Mas quando tu tens um cântico organizado, aí acho que já há uma intencionalidade racista, mesmo que depois ela seja mitigada pelo facto de ter jogadores negros na tua equipa. Sim, provavelmente é tal cena. Depois tem na claque também, de certeza. Estás a ver gajos negros? Isso não é eu acho que no caso do Fábio Coentrão, não sei se ele é racista ou não, mas é claramente um ato irrefletivo. Sim. Agora a minha questão é, imagina que é o contrário. Achas que um preto diz branco do caralho? Diz, sim. Muitas vezes chamaram-me isso. Estás a ver? Branco da merda. Muitas vezes na escola. Tem uma variação, não é do caralho, é da merda. Sim, mas também podia ser. Agora, é tipo, uma vez falava disso com o Carlos Pereira, que é um humorista que é negro, e ele dizia que chamar preto, só chamar preto, é uma ofensa. É para quem está a dizer, estás a ver? É a primeira coisa. É tipo, isso, aqueles pretos. Sim. E ninguém diz, aqueles brancos, como ofensa. Claro. E que isso tornava diferentes as coisas. E eu, por acaso, tens razão. Não, e há uma carga muito mais pejorativa com séculos de chamar preto do que branco. Sim, e não... eu não fico ofendido se me chamarem branco, não é? Porque, como dizia o Luís C.K., não é? Ser branco é fixe. Se fosse para escolher todos os anos, eu escolhia sempre ser branco. Sim. Porque é mais fácil. É mais fácil, não é? Tens muito mais vantagens. Mas acho que, obviamente, que não haveria essa polémica, mas é preciso... Faz sentido que se fosse ao contrário, as pessoas muitas vezes dizem se fosse ao contrário ninguém dizia nada. Porque a carga histórica é diferente, não é? Não quer dizer que não possa ser discutido, não é mesmo? Mas é diferente. Agora, acho que ele devia pedir desculpa e levar um joguinho de castigo assim, mas também não vale a pena pensarmos agora que o rapaz é adorador do Hitler, não é? Acho eu, mas cá até é. Não sei, eu desde que ele joga bem a bola. Acho que eles agora vão editar uma versão do Mein Kampf do Hitler com notas do Fábio Coentrão. É isso, eu pagava a ver isso. Ou um audiobook dele a ler e a explicar. Um canal de YouTube, era lindo. Olha, mais de um quarto dos portugueses acredita que a SIDA se pode transmitir por se partilhar copos ou talheres. Mais de um quarto dos portugueses são atrasados mentais. O que nos leva ao tema principal, que é a seleção da espécie humana. Não é? Ou seja, como é que a estupidez pode apurar esta espécie? Sim. É assim, deixa-me dizer que se a pessoa em questão tinha HIV e tinha bué sangue a jorrar da boca... E a outra pessoa também tem feridas abertas e no espaço de 1 minuto ali até o vírus morrer,
trocaram talheres. Pá, pode acontecer. Ok. Mas é um caso muito específico. No entanto, mais de 60% dos jovens não usa preservativo. Saiu de um estudo. Nas one night stands e cenas. Pois é que nós somos da geração traumatizada pela SIDA e não havia... Quer dizer... Sim. Ou seja, não brinca... Não, acho que era mais... Levava mais a sério essa questão. Sim. Não... Está aqui termos de terra aqui. Muito... Não sei, alguém está com espasmos lá em cima. Portanto, o que é giro, acham nos talheres. Se calhar não tocam no talher, que nojo, né? Mas depois pipi com pilinha. Pronto. Mas olha, isto leva-nos ao tema de... aliás, tu achas que, enquanto há pessoas que lamentam a estupidez humana, tu celebras. Porque achas que é uma forma de ir eliminando a estupidez, causa acidentes, causa mortes acidentais. Portanto, é uma espécie de seleção natural da espécie, não é? Eu acho que sim, até certo ponto. Acho que isto começou por causa este tema que surgiu por causa das cápsulas do detergente, não é? Queres explicar o que é isso? É um desafio da internet, que, como tal, à partida é estúpido, que o pessoal comia cápsulas de detergente. Sim. Pronto, punha na boca e tal. E foi o pessoal para o hospital. Acho que ninguém morreu, aquilo se calhar não mata, é uma quantidade pequena, mas pode provocar queimaduras. E o pessoal andava todo a fazer avisos. A PSP fez um post a avisar e não sei o quê. Deixem-nos ir, epá. Não eram crianças. Não eram miúdos de 5, 6 anos, não é? Eram gajos de 20 anos, adolescentes e mais velhos a fazer isso. Epá. Mas depois eu também estava a pensar, eu estava a fazer o texto sobre isso e a pensar, bom, acabou o texto, agora vou fumar um cigarro. Sim. Ou seja, estou a criticar estas pessoas que estão a meter coisas na boca que faz mal e eu a seguir vou pôr uma coisa na boca que mata realmente e aquilo não matou ninguém. Portanto, somos todos estúpidos em várias áreas da nossa vida. Mas eu acho que eu sou do tempo em que o parque onde eu brincava, em frente ao ATL, tinha terra com seringas. O escorrega estava rombo, tinha uma parte no fundo do escorrega que era com ferrugem saliente, romba, que nós tínhamos que passar e desviar a perna para não ficarmos sem um bife. E é assim, sobreviveram os mais fortes. Hoje em dia vais lá a esse mesmo parque, o chão é todo almofadado, tem tudo umas esquinas, o escorrega é muito mais baixinho e pá. Sabes que um dos artigos mais lidos de sempre do Observador era exatamente sobre isso, que era um pediatra, acho que era um pediatra a dizer que as nossas crianças estão a tornar totós. E tinham sido feitos estudos, já havia miúdos que não sabiam saltar ao pé coxinho. E, por exemplo, nos países escandinavos... Também é uma skill que não é preciso saber nada, né? Mas revela skills motoras, tu tens que ir desenvolvendo, não é? Competências motoras ao longo da vida. Sim, estava a pensar porque é que podias precisar de pecoxinho. Naquelas cenas dos filmes em que eles dizem dance e disparam para o chão e obrigam-te a saltar ao pecoxinho. Pode ser, pode salvar a vida. Pode salvar a vida, pode salvar. E parece que nos países escandinavos já alteraram muitos dos parques infantis para terem árvores e superfícies rugosas e coisas naturais. Porque as crianças estão a ficar totós e meio defes. Sim, eu nas crianças eu até percebo, não é? Porque tu queres que os outros burros morram, mas não queres que o teu filho, queres proteger ao máximo o teu filho, não é? Sim, mas eu acho que uma criança tem que partir a cabeça. Eu também acho que sim. Eu acho que morrer de vez em quando é um mal necessário. Sim. É um mal necessário para a evolução. Mas a mim morreu alguma criança quando tu eras criança? Lembras-te? Assim, dessas cenas, não. Eu, na minha escola, quando eu tinha 11, noutra turma, houve um miúdo que estava a brincar com uma pistola e o primo dele deu-lhe um tiro no pescoço. Pronto. Foi o primeiro cadáver que eu vi. Tinha 11 anos e fomos lá, que era um colégio católico, fomos à missa. Pois. Nesse caso, lá está. Foi a estupidez, porque a pistola era dos pais, não é? Sim. Deixaram ali a pistola, pronto, não estão a reproduzir. Estão a matar o seu offspring para não a reproduzir, porque os pais que deixam a pistola, é assim, olha. Mas não, acho que não. Mas nas crianças já não me faz tanta confusão. Faz mais confusão nos adultos. Porque, por exemplo, isto é uma coisa que eu já tenho pensado. Porquê é que o cinto de segurança é obrigatório? Ou porquê é que usar capacete quando vais de moto é obrigatório? Porquê? Porquê que eu, à partida, devia poder fazer do meu corpo o que eu quisesse? Se eu quero ser burro e andar sem capacete e depois ir comer alcatrão... O Estado pode utilizar o argumento que os danos que tu podes causar a ti próprio vão criar despesas ao Estado, portanto, do ponto de vista mais pragmático. Portanto, mas isso é outra coisa. Teve um acidente sem capacete. Meu amigo, não é tratado aqui no hospital público, vai para o privado. Isso também era assim. Ou seja, tu estás a partir do princípio que todos os seres humanos
têm a capacidade para decidir aquilo que é mais seguro para eles ou não e poder abdicar dessa opção. Tu não achas que, e ao longo da história nós temos visto isso, tem que haver avanços para puxar o mínimo denominador comum? Ou seja, seja nos casos de segurança rodoviária, seja nos casos de higiene, por exemplo, não é? Até nos hospitais, há 100 e tal anos os médicos não lavavam as mãos antes de entrar para uma operação. Mas aí é diferente. E a questão é, tu estás a tentar, tu podes dizer, ok, é o Estado a meter-se na vida das pessoas, mas estás a tentar que as coisas melhorem, então interferes ali um bocadinho, porque, por exemplo, desde que o cinto é obrigatório, muito menos pessoas morrem de carro. Está mal, é deixá-las ir, porque... Então e as famílias que ficam, crianças sem pais, que têm que ir para um orfanato, tudo isso? É não pôr o cinto nas crianças para morrerem também no acidente, para ir a família toda. Não, obviamente que eu estou a exagerar, mas do ponto de vista, amoral, é estúpido. Porque uma coisa é, o cinto de segurança ainda posso perceber que é, tu podes ser projetado do carro no acidente e provocar estragos no outro carro ou ficar no meio da estrada e provocares outro acidente. Ainda consigo perceber. Agora no capacete é exclusivamente mal teu, se não o tiveres. Não se o uso da viseira for obrigatório, porque se tiveres uma viseira não te entram insetos para os olhos, por exemplo. Está bem. Mas acho que já estamos a esmiuçar este assunto mais. São uns óculos de paintball só. Pronto, exatamente. Podes usar óculos sem capacete. E é uma linha ténue entre proteger. É como a questão do bullying nas escolas, né? É bullying por tudo e por nada. No meu tempo era rufos. Pronto. Há casos graves e que deviam ser levados a sério, mas há outros casos que são perfeitamente normais e que eu acho que proteger as crianças disso, de tudo o que é mau, vai lá estar, fazer com que elas fiquem... não fiquem preparadas para a vida. E depois não sabem andar ao pé coxinho. Não sabem andar ao pé coxinho, percebes? E depois como é que alguém na vida é alguém sem saltar ao pé coxinho. Olha... E então, não sei. Mas pronto, temos que fazer aqui nós falámos da seleção natural, mas há aqui uma diferença em relação à teoria darwiniana. Darwiniana? Darwiniana, exatamente. Que é o seguinte... segundo Darwin, a seleção dá-se através da adaptação ou da mutação, sendo que a adaptação dá-se ao longo de variedíssimas gerações ao meio. Imagina que é um animal que consegue, de repente, que é terrestre e consegue se habituar a um ambiente aquático também, ou a mutação que não é controlada, não é? Ou seja, que não é de adaptação, simplesmente acontece um erro e um animal deixa de ser todo escuro para ser branco. De repente a pelagem passa a ser branca e isso pode ter influência em relação aos predadores. Imagina que os predadores, isto acontece, não veem uma cor. Isso acontece muito no meio animal em que presas mudam para uma certa cor porque sabem que o predador... Estás todo quinado ainda. Não engasguei-me. Isso é o cigarrinho que fumaste. Que não, olha, por acaso não fumaste antes de entrar. E como tal, não há intencionalidade nessas mutações. Ou seja, a seleção não é inteligente nesse sentido. Há muitas mutações que deram para o torto e muitas espécies não estão cá. No caso dos humanos, já estamos a falar de uma certa intencionalidade. Ou seja, a inteligência presume intencionalidade ou a falta dela. Não é? Ou seja, ou presume uma escolha. Não é? Portanto, muitas destas pessoas que nós estamos aqui, que tu estás aqui a dizer que deviam morrer, é resultado de uma escolha delas. Portanto, ainda mais culpadas são. Porque ao contrário do ratinho que nasce branco e de repente passa a poder ser caçado, não é? Quando antes era preto, estas pessoas têm opção, muitas delas. Sim. É aquele gajo, um gajo que andava aí a escalar prédios sem segurança nenhuma e fazia vídeos para o YouTube. Morreu. Há vários a fazer isso na Rússia e na China. E caiu e morreu. É o que é. Vamos proibir que as pessoas subam aos prédios? Acho que é proibido já. Já é proibido, mesmo assim, mas o quê? Vamos pôr grades para o pessoal não ir? Para os pombos, sabes aquelas picos que metem para os pombos? Vamos gastar dinheiro nisso? Não, mano, quem quer subir sobe. Se cair, caiu. Pronto. Deixa-me cair em cima de ninguém. Olha, tu sabes que todos os anos há os prémios Darwin. É? Sabes isso? Já ouvi. Sim. Não sabia que era mesmo uma gala, uma cena oficial. Não sei se é uma gala, mas eu estive a ver na internet. Por acaso, os candidatos deste ano não são assim tão interessantes como isso. Já ouvi falar de mortes mais estúpidas. Mas rapidamente vou-te dizer do menos votado para o mais votado quem é que são os candidatos. Ok. Até agora, com 0 votos. Nem nisso ganha. Um tipo que tentou assaltar não sei se era uma casa ou uma loja, pelo telhado, ficou preso pela roupa e morreu asfixiado no telhado. Nice.
Depois... Se calhar ainda vai processar as pessoas. Houve uma vez um ladrão que entrou para assaltar uma casa, escorregou num tapete e depois processou os donos da casa que ele estava a assaltar. A sério? Yeah. Não sei se isso chegou para algum lado, mas foi, sim. Depois temos o tipo que tentou roubar uma máquina de bilhetes de comboio com um daqueles gases que supostamente é um gás que metes lá para dentro e supostamente aquilo para explodir, sim. Mas aquilo pegou fogo e ele morreu queimado. Nice. E temos também um clássico, que isto é um clássico, que é pessoas que foram tentar tirar selfies com elefantes. Yeah. Animais, nós já falámos aqui uma vez disso, animais e quedas são grandes niveladores da população. E com selfies, muita gente também morre a tirar selfies ao pé de precipícios. Até cá em Portugal aconteceu, aquele casal. Essa história é muito... Essa história é fodida. E depois um miúdo a quem a mãe fechou no quarto e cortou a internet, porque ele tinha problemas de adição, parece. Ele tentou sair pela janela por um fio, que supostamente era onde estava também o fio da internet, e esbargalhou-se todo cá em baixo. Pimbas. Menos um. Há pessoas que morrem depois de grandes jornadas na internet por causa de desidratação e a beber Red Bulls e isso é outras café e depois estoura o coração. Pum. Já aconteceu. Vários Portanto, casos. Obrigado à tecnologia por dar cabo destas pessoas. É limpá-los. Depois também tens aquela coisa, depois um casal chinês. Vício. É um vício, coitadinhos. É uma condição, porque não há pessoas burras. Há pessoas com uma condição. Não é? Hoje em dia não há pessoas burras e estúpidas. Há pessoas com problemas. Tu não acreditas que o teu cérebro pode ser sequestrado por uma adição? Não, claro que sim. Mas... Quando tu fumas, ou seja, quando tu cedes ao teu vício do tabaco, não pensas nisso? Penso, claro que penso. E, é o que eu estou a dizer, todos nós somos estúpidos em várias áreas. Agora, eu não me vou... coitadinho de mim que sou doente e sou viciado. Não, sou burro, mano. Tanta gente deixa de fumar, sou burro. Se eu não deixar de fumar e morrer por causa disso, pá, ele foi estúpido. Não, mas isso é o que nós, aliás, falámos aqui na semana passada, que é a capacidade que os humanos têm de coexistirem com duas crenças completamente opostas no seu cérebro. E essa questão é, tu sabes perfeitamente o que é que o tabaco faz, sabes perfeitamente o que é que a indústria tabaqueira faz e, no entanto, fumas. Fumo, pronto. E não és um gajo particularmente burro até. Não, acho que noutras áreas sou inteligente. Sim. E é quando eu digo que acreditar em Deus é burrice. Mas eu não estou a chamar aquelas pessoas burras. Há grandes cientistas e grandes mentes que são crentes, apesar de ter saído hoje um estudo que revela que os ateus são mais inteligentes do que os crentes. Pumba. Mas também não é preciso um estudo para isso, não é? Mas é uma área da tua vida em que tu suspendes a racionalidade, em que és burro naquela área. Pronto, é só isso. Não quer dizer que sejas burro no resto, não podes ser extremamente inteligente. Olha, vou-te dar aqui alguns dados. São relativamente aos Estados Unidos, mas... Mas já está os Darwin? Já está todos? Sim, eram estes, sim. Tu qual é que foi o primeiro? O primeiro era o... agora tenho que ver isso. Qual é que foi o último? Era do cabo da internet? O que desceu do cabo? Não, era o gajo da máquina que morreu incendiado, tentou soltar uma máquina. Isto foi antes. Não, mas eu não disse por ordem. Ok. Tá bem. Por isso é que eu disse que eles não eram... Eu sei de histórias, por exemplo, que uma vez escrevi um conto sobre isto, e fui andar à procura de mortes estúpidas, e via um que era um tipo que estavam a passar uma orca de uma piscina daquelas onde elas estão para outra, e o cabo partiu-se, e a baleia caiu em cima dele e esmagou. Nice. E outra que eram crianças que estavam no hotel a brincar e começaram, crianças acho que tinham tipo 5 e 7 anos, e a dizer que lá em baixo havia formigas, que eram as pessoas, e começaram a tirar cadeiras cá para baixo e mataram uma pessoa. Mas aí a pessoa não teve culpa, coitado. Pois, não teve. Há um programa que é as 1000 maneiras parvas de morrer, estúpidas de morrer, que é tudo treta. Pronto, estive a investigar, é tudo treta, que aparece ali, é tudo inventado. São mesmo ridículas. Mas eu ia dizer qualquer coisa interessantíssima. Então pensa nisso enquanto eu avanço para tipos de mortes que acontecem todos os anos. 845 pessoas morreram por causa de vulcões. E a maioria delas é porque vão brincar para o pé da lava. Vão lá ver perto. Toma, vai buscar. Uns. Seria de esperar que veres uma cena em brasa que vem do centro da Terra e de todos os filmes sobre vulcões, que as pessoas fossem mais prudentes, não é? Mas as pessoas... Aparece um anúncio a dizer: cuidado, não se cheguem à costa que vem temporal e ondas grandes. E o pessoal quer que vai todo ver as ondas com o telemóvel. E as televisões vão para lá fazer direto. Vão para lá. Era varrê-los. Na Rússia, todos os anos, morrem cerca de 100 pessoas
com, não sei se é estalactites ou estalagmites, mas que basicamente aqueles picos de gelo, Sim. tipo, imagina, sais, bates com a porta, aquilo está na entrada de casa, pumba, mata-te. És empalado por gelo. Yeah. Que é uma forma excelente de matares alguém. Já agora deixa a dica, que é fazeres um espigão de gelo no congelador, espetas, matas a pessoa, Não deixa impressões digitais. não deixa impressão digital e não há arma do crime. Não há arma do crime. Desaparece, derrete. Vi num filme uma vez, atenção, não é a minha mente que é assim tão psicopata. Sabes qual é que é o único... Isto é perceber. Aliás, era uma pergunta do Trivial Pursuit aqui há uns tempos. Qual é que é o animal que mata mais pessoas? Eu já Tirando não o me mosquito. O mosquito é o que mata Sim, mais, sim, mas sim. pronto. lembro. De ataques. Ou é a vaca, Sim. não é a vaca, ou hipopótamo. É hipopótamo. Hipopótamo, é. Hipopótamo. Mata mais de 2.900 pessoas por ano. Os veados também matam bastante. Mas e as cobras? Que as cobras na Índia, por causa das plantações que o pessoal tem lá, pá, aquilo mata uma catrafada de gente. E na Índia ainda por cima há imensa gente. Há boa da gente, então trabalham ali no... E é tipo, sabem que podem morrer, mas tem que ser, porque têm que sustentar a família. E vai rimar. Nós por acaso nisso temos sorte. Não termos animais que nos matam em Portugal. Não? Epá, um javali, vá. Se fores Javali apanhar com um mata, javali, acho que já houve ursos pardos Claro, em sim. Portugal. Resta um lince também há poucos e leva um pontapé e vai-se Sim. embora. Lobos. Lobos não Sim. atacam humanos normalmente. Sim, é mais raro. E já não há assim tantos, só em zonas mais inóspitas. Mas não tens aranhas nem cobra. Eu, por exemplo, não era capaz, acho, de ir à Austrália por causa disso. Sacudir os ténis, pode lá estar uma aranha venenosa. Não é para mim. Não contei comigo. Não contei comigo. Vou antes para o Algarve. Olha, outra morte bastante interessante. Todos os anos acontece aqui nos Estados Unidos. O ano passado acho que morreram 3 pessoas. Já sei o que é que ia dizer há bocado, antes que me esqueça, que é uma morte estúpida, mas que me dá bastante gozo, é quando o toureiro leva com os cornos. Ok. Aí devo confessar que não tenho pena nenhuma. Não fico contente Sim, claro. pela morte. Fico um bocadinho só, né? Não fico contente, mas acho que ninguém devia ficar com pena, porque a tourada, segundo dizem, apareceu porque era a única forma nobre de dar ao touro uma hipótese de vitória. Sim, mas isso implica que, tipo, isso parece o Game of Thrones da natureza, que era há séculos que a tribo dos touros se debatia com os homens. Não, os touros são como os outros animais, ninguém diz isso em relação às formigas. Sim. Tipo, quando matas formigas, ninguém diz, isto temos que dar uma oportunidade às formigas. Mas era para alimentar, sabes? Numa de, já que vais matar para comer... Então, e as galinhas? Davas E os ao coelhos? touro, mas a galinha nunca tem hipótese, porque te leva um pontapé. Mas o que é que acontece? Há galos tramados para a bocada. Mas o que é que acontece? O touro mata o toureiro, o que é que acontece ao touro? Dão-lhe umas chaves de carro e diz, olha, podes ir à tua vida. Não deviam-lhe morre na mesma. Deviam-lhe dar a vida do toureiro. Olha, aqui está, esta é a tua mulher, Sim. diz aqui o teu apartamento, não é? Estou cá. Devia ser, mas não, matam-no na mesma. Sim. Portanto, o gajo vai para lá o engano, o touro. Mas pronto, essas dão-me algum gozo do ponto de vista da ironia da coisa. Obesidade mata mais de 30 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Vai gordinhos. Já agora, é um tema denso, mas podemos, se calhar, debruçar-nos um bocadinho só sobre ele. Dar um lamiré, que é, o que é que achas sobre a glorificação de que todos os corpos são bonitos e as modelos XXL, já assim, para a obesidade, não é? Já com uns quantos quilos a mais do que é suposto ser saudável. Ou seja, como é que o mundo tem que se decidir? Não é? Se todos os corpos são bonitos e se os modelos XXL são exemplos, ou se a obesidade é uma epidemia, não dá para ter os dois. Antes de... Não te esqueças da pergunta, mas eu antes de responder este tema tão sério, tenho um insight que é muito importante. Ok. Tu já reparaste... Aquela vez que comeste uma gorda. Já reparaste... Já reparaste na quantidade de palavras começadas por B para designar pessoas gordas? Bucha, badocha, batoque, balofo, balão de soro. Dessas só tinha ouvido para aí 2. Bolinha. Sim, bolinha, sim. Eu não sei porque é que penso nestas coisas, mas a verdade é que há aqui... Porquê? Porque o B é uma letra gordinha. O B é uma letra que tem barriga, tem 2 panças. Tem 2 panças, exatamente. Tem mamassal gordo, que não conta, e tem pança. Ok, voltando à tua pergunta, Não, para já não acho que o mundo tenha de decidir sobre o que é belo ou não. Eu lembro-me de uma vez ir num táxi. Não é o que é belo. Sim. É sobre... Porque a gordura para mim não tem a ver com estética. Eu acho claro que se for só, tem a ver com estética. Se for só uma questão estética, eu acho que as pessoas, se estão saudáveis, tudo bem. Queres ter um pneu, queres ter coisas, não é? Eu também mas não sou propriamente um protótipo da magreza. Claro que hoje em dia as questões de saúde são importantíssimas e são muito mais faladas. Mas continua a haver a hegemonia de com que se trata o tema da questão estética.
Ou seja, Sim, a mas maioria das pessoas gordas sofre mais psicologicamente, acho eu, pela questão de estética do que a questão de saúde. Ou Sim. seja, a médio prazo e a longo prazo sofrerão com ninguém certeza. está no ginásio por causa da saúde, não é? Sim. Uma porcentagem muito pequena. Mas até que ponto essa... Porque eu percebo que é bom tirares o preconceito e fazer com que as pessoas se sintam um bocadinho melhor com o corpo que têm, mas estás a glorificar isso. Estás basicamente a dizer a pessoas que são gordas que estão bem. Mas estão bem neste sentido. Ou seja, estão bem no sentido... Vou-te contar esta história. Uma vez estava num táxi no Rio de Janeiro e o taxista virou-se para mim e disse: pô, que bundão, cara, que bunda! E eu olhava, tipo... ao meu alcance não via nenhuma bunda que me agradasse. Até que percebi que era um bundão. Sim. Ou seja, não era uma forma de... Não era familiar, hiperbólico, era sim. mesmo bundão. Daquelas senhoras que provavelmente que têm que se aliviar à banheira, que já não conseguem ir à retrete. Sim. Era mesmo uma bunda muito grande. E, por exemplo, no Brasil e entre, por exemplo, as comunidades negras nos Estados Unidos, mulheres de coxa grossa e de bundas grandes são altamente atraentes. Tipo, acham mulheres magras a coisa mais desenchaibida do mundo. Sim. Portanto, nesse sentido, vai haver sempre alguém a glorificar isso. E há homens que gostam... Não, mas eu não estou a falar de... Estou a falar de obesidade. Eu não estou a falar de alguém um bocadinho mais gordo. Eu também não acho que os modelos de passarela sejam um protótipo de beleza. Detesto aquela magreza, percebes? Portanto, dá para um lado como para o outro. O que eu acho é que, quem tem 100 e tal quilos, não é? E que deveria estar com 60, aquela pessoa está a diminuir a esperança de vida dela. Pronto. Se é feliz assim ou não, não é isso que interessa. Claro. Não é isso que interessa. Pode ser feliz. Tu achas que... Mas então também a glorificação da magreza também traz danos para a saúde das pessoas. Mas quantas miúdas não têm desordens alimentares? Mas quantas morrem da anorexia e quantas pessoas é que a obesidade mata? Mata mais. Há uma grande diferença, não é? E portanto, então... quando tiveres um filho, reza para que ele seja bulímico e não obeso. Claro, eu próprio vou lá meter-lhe os dedos para ele vomitar tudo aquilo. Não, é uma cena, é um território mas olha, mas difícil há aqui uma questão... É, claro que sim. Porque há todos... Porque o facto, a magreza ou a não obesidade não é apenas uma questão cultural. É uma questão darwiniana e de seleção natural. Sim. Que é, tu vês alguém que tem um peso saudável, não é? E isso não é cultural, é uma medida científica... tem mais hipótese de passar genes aos teus filhos saudáveis. Claro. E isso atrai-te inconscientemente, ao nível reptiliano. Por falar Por isso é que quando tu vês alguém muito gordo, ninguém gosta desse tipo de corpo, não é? Ok, mas falando aí de poder da atração, e já que as mulheres dizem que os homens são superficiais e que discriminam e que são muito básicos em relação ao sexo, o que é tudo verdade, no entanto eu não deixo de fazer a pergunta, não achas que há mais homens a ir para a cama com gordas do que mulheres a ir para a cama com gordos? Sim. Portanto... Porque o homem não tem critério. Eu no outro dia ouvi a seguinte frase... É porque o homem não discrimina. Sim, eu ouvi a seguinte frase que foi, e não sei se já disse aqui, que foi ter critério com as gajas é o primeiro passo para ser paneleiro. Isso é bonito. É bonito. E eu acho que sim, porque a mulher normalmente tem mais opção, tem mais critério, não é? No sexo. Os homens mas estás não. A ver? Pelo menos, por exemplo, há uma coisa em que nós somos... As mulheres discriminam muito na altura, por exemplo. Muito verdade, mesmo, não é? Normalmente os homens mais baixos... Há mulheres que gostam de homens mais baixos. Aliás, tu nos dating apps tens imensas perfis que diz logo tenho 1,80m ou não quero homens baixos, ou não sei o quê. E eu já vi algumas cenas dessas, de tipo trocas de mensagens, que altura é que tens? E o gajo diz coisas. E ele a seguir pergunta, e que peso é que tens? E ela, isso não é uma pergunta... E ela, porquê? Sim. É que a altura não é uma escolha. Sim. O peso é, não é? Até certo ponto o peso é uma escolha. E então é... Pronto. Mas eu quando acho... Porque os modelos XXL, quando estamos a falar, chegaram a um ponto em que são pessoas só com uns quilinhos a mais. Estás a ver? Não são magras. Mas para mim, um modelo XXL... imagina alguém com obesidade mórbida ser um modelo XXL. Faz sentido. Isso acho que é uma glorificação estúpida. É a mesma coisa. Vais ver o andar modelo. Há modelos XXL com obesidade mórbida? Acho que não. A roçar ali. Até porque não usam roupa para não saírem da cama, não é? Então, não estou a falar desses já em fim de linha. Nesses que já basta um Dorito para rebentarem. Né? Mas eu não sei. É a mesma coisa que dizem, olha, vamos ver o andar modelo. Vais comprar uma casa, temos aqui o andar modelo e o andar modelo XL. Tu pensas que é por ter áreas grandes, mas não, é porque precisa de obras. Okay. Olha, mais mortes estúpidas. Nos Estados Unidos morreram ano passado 13 pessoas
esmagadas por máquinas de comida, daquelas que metes a moedinha e saem os Doritos, estás a ver? Será por abanar? Porque Pois, não saiu o tipping, troco? aqui diz tipping vending machines. Yeah. Sim. Portanto, quem é que foi? Um obeso, que estava cheio de fome, queria ir comer uns Doritos, pumba. Pumba. Não, por acaso não, se é obeso, a queda tinha amparado a máquina. Sim, tinha saltado, tinha ressaltado. Já falámos muito disto aqui, mas milhares e milhares de pessoas morrem todos os anos por estarem distraídas ao volante com o telemóvel, a mandar mensagens. Sim. Agora, esta aqui... Ainda hoje, por acaso, já agora vi para cá, eu estava... parei no semáforo e fui ao telemóvel. Normalmente a andar nunca vou, mas às vezes no semáforo está a demorar muito tempo, vou ao telemóvel. E depois, entretanto, ficou verde. Pá, já devia ter ficado um bocado que os carros de atrás tinham ficado. Eu olhei para trás, mas o gajo de trás não buzinou. Porquê? Porque ele também estava no telemóvel. E achei giro. Continua. O Black Friday, a moda que chegou a Portugal, várias pessoas morrem. Tipo, de certa maneira voltam às mortes ancestrais, quando os humanos eram espezinhados por manadas de mamutes, não é? E agora são espezinhados porque estão a disputar um plasma. Não é? Por exemplo, essa é outra situação, é deixá-los ir. Pá, se tu vais para... Eu era incapaz, se fossem bens de primeira necessidade, eu percebia. Estás a ver? Percebia porque tirarem-te o IVA ou 50% de desconto em bens, e tu podes abastecer, pode ser um grande folgo para muita gente que vive mal. Agora, para comprar merda lá para casa, estás a perceber? É tipo, tu ias comprar um plasma de 1000 euros. Eu conheço um gajo que queria comprar um plasma de 1000 euros, o que era, e depois aproveitou a cena do Black Friday e comprou um de 2000 euros por 1000 euros. Portanto, acabou por gastar o mesmo dinheiro que ia gastar e ficou 6 horas à espera. E eu não... Para ter uma televisão um bocadinho melhor, estás a ver? Não, mano. Não. Sim. Eu acho que por princípio, se me pagassem 1000 euros para estar à espera de 6 horas, dizia não. Provavelmente não, a não ser que precisasse muito. Claro, lá precisasse está. muito. Mas aí ias ganhar dinheiro. Aqui só ficas na mesma, só vais ter uma coisa melhor. E como não são bens de primeira necessidade, custa muito a perceber. Mais mortes estúpidas. Uma mulher, e relacionadas com sexo, uma mulher morreu em casa quando... ligou, sabes aqueles alicates que tu utilizas para passar energia de uma bateria para outra nos carros? Os crocodilos. Sim, chama-se crocodilos? Sim. Não sei se é o nome ligou técnico. isso à corrente elétrica e morreu. Porquê que ligou isso à corrente? Porque queria sentir os mamilos eletrizados. Ligou os mamilos, meteu isso nos mamilos. Nos mamilos. Vários casais morrem. Deve ser horrível seres encontrado assim. Não é? Tipo, onde é que está a Cátia? Eu nunca mais falei com ela. Vamos lá à casa. Está um cheio estranho. Tens que arrumar a porta, abre a porta e está a Cátia. Toda descascada? Toda descascada, já um bocado putrefacta, com uns crocodilos nas mamas. Com provavelmente o porno ligado. É horrível. Para ti é igual, estás morto, mas fica cá. Sim. É como aqueles gajos que são encontrados mortos por autoerótica. Asfixia autoerótica. Nos Estados Unidos morreram 450 pessoas no ano passado. Atores conhecidos e caraças. O David Carradine fazia o Kung Fu. Dizem que o Michael Hutchins dos In Excess também morreu assim. Também foi assim. Há aquela história que metes o limão na boca para acordares, para despertares quando tiveres para morderes, quando estás quase a desmaiar. Não e sei. que aquilo te acorda assim. Não sei, essa técnica eu não sabia, mas também não vou experimentar. E... É estranho, pá. E vários casais morreram a fazer sexo dentro de um carro numa garagem por causa dos vapores do escape. Também não vêem filmes esses. Porque é que não desligam? Não é? Estavam cheios de tesão, aquilo não dá sequer para parar. O cara queria ter o rádio aceso e não queria ficar sem bateria. Como diz o Kim Barreiros, quando um gajo está com pau, vai com sida, vai com tudo. Isso o Kim Barreiros diz. Sim. É porque é verdade. Sim. Ele bebe dos copos toda a gente também, não deve ter medo de apanhar sida. Certeza, ele já tem tudo ali no bigode. Tem lá a coleção, os anticorpos todos. Em França morreram 17 pessoas a comer baguetes. Isso assusta-me, a quantidade de pessoas que morrem engasgadas. Sim, várias crianças morreram a comer hot dogs, cachorros quentes. Sim. É que morrer engasgado mata montes de gente por ano. E toda a gente tem uma história da vez que sim. Eu já uma vez ia morrendo, engasgado com presunto. Tu já escreveste sobre isso? Já escrevi sobre isso. Isso está num livro. Está num livro. E pronto, e assusta-me. Sim. Eu houve durante muito tempo, quando era puto e tinha assim meio pancada, eu tinha medo de comer. Mastigava muito bem. Houve uma vez um cabrão de um primo meu que disse assim: pessoas também morrem engasgadas com a própria saliva. E eu passei a noite toda a não engolir saliva. Tenho uma sugestão. Tinha as bochechas tipo hamster com saliva. Cheio de medo. Sabes, mais uma grande solução para estes problemas da humanidade, que é, compras um dildo
Yeah. e começas a treinar o teu gag reflex. Ok. Não é? Não, mas é diferente. Não, Tá bem, não, é? não, porque... Eu estava a ter que me convencer a fazer isso. Não vou, só fazia. Não, porque o coisa vai para o esófago, não vai para a epiglote. Tu percebes imenso de... Claro, o epiglote é ali a tampinha que vai para os pulmões, não é? E o gag reflex o que faz é que elas ou eles que têm essa habilidade, que eu gosto, muito estimo, conseguem passar ali pela campainha, que agora não me lembro o nome, sem ter o vómito, e conseguem meter a pila até à garganta. A pila, ou até ao que estômago. Ou uma espada. Ou uma espada. Pronto. Olha, no Canadá, Com espadas não gosto. Um indivíduo chamado Gary Hoyt estava a tentar demonstrar aos colegas no escritório, num arranha-céus, que o vidro era realmente inquebrável e atirou-se contra o vidro, e de facto o vidro não se partiu, mas a moldura da janela tombou. Yeah. E ele tombou a seguir. E ele morreu. Portanto, isso é irónico. Espero que ele não seja vendedor da marca, não sei se... É como o gajo do Segway. Para mim é das cenas mais... Pronto, estava aqui também estava aí. O gajo do Segway, que inventou o Segway, não é? Inventou o Segway, que toda a vida dele quis promover aquilo até como sendo o transporte mais seguro, acabou por ser a primeira e única, pelo menos até à data, agora não sei, que morreu, porque ele caiu de um precipício. Espero que não seja a única, porque a quantidade de pessoas nas cidades, agora em Lisboa, a fazer passeiozinhos tipo 20 gajos em Segway, sim, e que deixam o trânsito todo transtornado, espero que comecem a cair uns quantos. Era varrê-los. É? Era varrê-los Um também. daqueles autocarros da Carris que deita fumo preto. Sim. Isso é uma coisa que olha, coisas que me fazem espécie, ou comichão, que é, pá, como é que em 2017 ainda há carros a deitar fumo preto? Sim. Não é? Mas o que é que vais fazer? Paras o gajo, pá, e multas, mas num autocarro da Carris ainda é mais que Aí sim. E em táxis e não sei o quê. Agora... É como a proibição dos carros nas zonas do centro de Lisboa, carros antigos. Tem que é para os ricos só? Os pobres não pagam os mesmos impostos? Não podem ir lá? O meu carro anterior não podia ir. E este também só está ali por um ano. Não é que pode ir. Isto quando subir não pode, é uma estupidez. Mas um Hammer novo pode ir. Estás a ver que polui 20 vezes mais. Aliás, pessoas que têm Hammers em cidade também deviam quinar todas. Vinham e têm a pila pequena, todos. Sim. Espera aí, o Kimbé tem um Hammer, não sei. Quem é o Kimbé? O Kimbé, não sabes quem é o Kimbé? Quem é o Kimbé? Faz muitas vozes. Eu é que não sou parvo. Faz bem anúncios e desenhos animados. E é da Buraca, por acaso, descobri há pouco tempo. Então, ele tem um se Hammer. é da Buraca tem uma pila grande, então. Sim, tem, é meio africano também. Olha, o Jerome Moody morreu, sabes como? Quem é esse? Não sei. É conhecido ou não? Então, os salva-vidas de uma praia estavam a fazer uma festa no final da temporada, na época balnear, porque não tinha morrido ninguém. Sim. O Jerome era um salva-vidas. Morreu afogado na piscina da festa. Na piscina? Sim. E lá, coisas irónicas. Mas aí estava com uma babadeirona, de certeza. Sim, de certeza. Um tipo chamado Michael Godwin. A vitória de Deus. Olha, a vitória de Deus, porque o gajo morreu. Deus levou. Era um tipo que a sentença à morte na cadeira elétrica foi perdoada, mas ele morreu eletrocutado numa retrete. Lindo. É uma retrete de metal e acho que houve um problema e o tipo morreu eletrocutado numa retrete. Já viste? Mas na prisão? Ou fora? Na prisão. Tu também. Tens um tipo que nos anos 20 era... Não tenho aqui o nome dele, mas era um tipo que era considerado um dos homens mais fortes do mundo. Levantava... Subia umas escadas com um elefante bebê às costas. Sim. Eu pensei, como é que alguém se lembra disto? Porque não uma pessoa com o mesmo peso do elefante bebê. Não, e pensar assim, porque estão obeso. E pensar assim, onde é que eu vou arranjar um elefante bebê? Sim, não é? E só podes fazer esse número durante algum tempo, depois o elefante deixa de ser bebê. Mas pronto, isso sou eu a pensar. E ele morreu depois de espetar um prego sem querer no joelho que infectou e ele morreu. E era o homem mais forte do mundo. E vai-se ver um prego ferrugento, acabou com ele. Sim, a pessoa, o Houdini também morreu depois de fazer um soco no estômago. Com uma hemorragia. Sim. E depois de fazer aquelas cenas todas altamente perigosas, não é? Aparentemente perigosas. E o Bob Marley também foi de... Sim, também vi isso. Não querer ser operado um pé. Não queres amputar um dedo do pé. Porque o Rastafari, o corpo é um templo, por isso é que eles têm os dreadlocks e não sei o quê, que não alteram nada do corpo. Essa cena do corpo... Essa merda é que é levar a sério a tua religião. Essa cena do corpo ser um templo. Eu compreendo que tu respeites o teu corpo. Aliás, porque... isto é muito engraçado, e há várias pessoas a estudar esta diferença, que é tu não te sentes um corpo.
Tu tens um corpo. Ou seja, a maioria das pessoas tem um corpo, não te sentes um corpo. Sim. Há uma diferença nisto. E normalmente tu só te sentes um corpo quando estás doente, porque passas a fazer parte desse corpo, não é? Mas nós vamos pela vida como se fosse uma cena. Um avatar. Um avatar, exatamente, não é? Isto era para dizer o quê? Do templo, que é... tudo bem, o corpo dá-te prazer, o corpo é o que te permite destacar tudo isso. Acho bonito celebrarmos isso e cuidar dele. Mas... o corpo está cheio de defeitos, até na própria sua engenharia tem vários defeitos. Rebenta o seu apêndice, por exemplo, né? Tem vários defeitos, já vi muitas coisas sobre isso, de pessoas especializadas em anatomia, e isto acontece em todos os animais, porque cá está, a evolução das espécies não é... é uma evolução. É uma evolução, portanto, a girafa, por exemplo, tem um músculo que vai da garganta até quase ao estômago e volta, que não faz sentido nenhum, mas tem a ver por causa do crescimento do pescoço, portanto, mas que não precisaria de que o músculo dessa volta quase ao corpo inteiro. Portanto, o nosso corpo é super falível, portanto tens que admitir que tudo bem, é um templo no sentido em que temos que cuidar dele, mas é tão falível que temos que realmente cuidar dele, e se for preciso cortar um dedo para ficar vivo, se calhar vale a pena. Sim. Para mim vale, até cortava o pé todo, a perna, Sim. né? As duas, para ficar simétrico. Mais vale, né? Acho eu. Por falar em pernas, o Jim Fixx, que foi um tipo que escreveu um livro chamado The Complete Book of Running, era um especialista em corrida, morreu a fazer jogging. Olha, pimbas. Houve uma mulher que isto não sei onde é que foi, ela tem um nome estranhíssimo, chama-se Faziliu Mukhamadzianov, deve ser para ir na Bulgária, alguma coisa do género, que foi foi declarada morta e acordou no seu próprio funeral dentro do caixão, e ao acordar teve um ataque cardíaco. Acho que essa já tinha visto. Já. A história de um advogado norte-americano que no século XIX a defender um criminoso que tinha assassinado uma pessoa num bar com uma pistola, e ele tentou mostrar que tinha sido um acidente, que ele puxara da pistola mas não queria matar essa pessoa, e em tribunal, ao puxar da pistola, matou-se ele próprio sem querer. Acabou por se calhar foi a melhor defesa possível. Foi ilibado, o tipo foi ilibado. Claro, então está mais provado. E finalmente Bobby Leach, que foi um gajo que saltou das cataratas do Niagara dentro de uma espécie de um tubo de metal e sobreviveu, e passado uns anos deu uma queda de 1,20 m e morreu. É assim, pá. E pronto, é isso. Mortes estúpidas e irónicas. Mortes irónicas, pá. Já estiveste perto da morte ou não? Já tiveste alguma experiência próxima da morte? Ora bem, já tive, no sentido em que eu senti mesmo que ia morrer. Uma vez que tive um ataque de pânico. Mas sabes que nunca ninguém morreu de um ataque de pânico. E tive umas arritmias. Sim, eu sei. Só que na minha cabeça eu ia morrer. Okay. Portanto, acaba por ser uma experiência quase morte. Eu tinha pago para ver isso. Sabe? Pagava 1.000 euros. E fiquei arritmias e não sei o quê. Ainda fui ao hospital, está-se bem. Mas eu tenho a mesma arritmia. Não foi só um ataque de pânico, foi um ataque de pânico por sentir arritmias. Eu tenho as mesmas, mas são benignas à partida, pelo que tudo já foi identificado. E então eu pensei mesmo que ia morrer. Mas uma vez fui atropelado por um carro e podia facilmente ter ido desta para melhor. Tinha pai 5 anos, levei com um carro de lado, pum, e acho que foi a única vez que eu desmaiei na vida, porque eu lembro-me de acordar e ver a parte de baixo do carro. E fui para o hospital, fiquei só com umas escoriaçõezitas. Gajo desta idade de borracha também. Sim, eu era ali maçudo quando era puto, e pronto. E o gajo que saiu do carro tentou violar-te. Tentou-me violar ali enquanto o corpo estava quente ainda. Não, começou a refilar com o meu pai a dizer: você deixa a criança a atravessar assim, E o meu pai só lhe apontou para o sinal que ele era proibido, que ele tinha que ter virado antes. Aí o gajo ficou azul e não sei o quê. Depois o meu pai ainda teve para ser preso no hospital, porque começou a refilar com a médica, porque eu estava ali e não me atendia. E o meu pai pode estar com uma hemorragia interna, uma coisa, aí começou quase que batia na médica para atender, teve que vir a polícia, tipo, por segurança que estava lá. Tipo os ciganos, como fazem. Sim, mesmo os ciganos, E pronto, e lá fui atendido e não tinha nada de grave, mas acho que se eu me tivesse dado de outra forma, provavelmente podia ter ficado ali, porque ainda foi uma pancadazita, o carro ainda ficou amalgado e tal. Olha, eu não tive danos físicos. E quando do presunto. O presunto tive a 30 segundos. Aqui já estava a ficar de outra coisa. Estava a ficar com a cor do presunto. Eu tive um acidente de carro com o meu avô, que foi um choque frontal. Mas felizmente, tirando umas escoriações, não aconteceu nada. Mas quando era puto, foi uma coisa
Está estranho de estar num acidente de carro, mesmo com vidros a partir e o carro E a outra foi quando tinha para aí 12 anos, a atravessar a linha do comboio. Ou seja, ias ganhar um prémio Darwin. Ias ganhar um prémio Darwin. Porque sabes, pares com o tio, olho. Não, saltei por trás de um comboio, quando ia saltar vinha outro. E foi mesmo, ou seja, eu lembro-me disto, tentar subir e vir o comboio, o gajo a apitar, e lembro perfeitamente de meter os pés e ele passar. E foi aí que eu acho que foi a primeira vez, ou a vez que eu tive em choque, que é a total disrupção do tempo e do espaço. Ou seja, tu não sabes muito bem onde estás, parece que estás noutra vida. Não fazes ideia da passagem do tempo. As pessoas só me diziam, ei, o menino está branco, o menino está branco. E tu eras negro, não é? E negro não, mas indianozinho, né? Sou um bocado chamuça. Timorense. Sim. Epá, timorense não. Timorense é que não, esse é que não, pá. Com todo o respeito, mas... Estou a brincar. Não estás, não. Estás aí a falar, mas tu também tens um ar um bocado asiático com esse olho rasgado. Tem, sempre fui, chamava-me chinesito, ou japonês. Japanoca. Dava-lhe um pontapé na garganta. Nós somos a favor da diversidade, atenção. Sim. Lembro-me de uma coisa engraçada, que era como é que realmente experiências destas te levam a perder toda a racionalidade. Porque passas a ser um bicho, ou seja, eu tive ali uma descarga, não é, de milhares de coisas, de adrenalinas, cortisol, tudo isso, e voltas a ser um bocado macaco. E eu lembro-me de ir para casa, eu devia ter uns 11, 12 anos, e de agradecer a Deus, a dizer obrigado por não ter morrido. Ou seja, a gratidão de estar a viver é tal, e a experiência tinha sido tal, que eu achava que tinha que agradecer a alguém. Naquela altura, obviamente por causa da minha cultura e do facto de andar num colégio católico, parecia-me que tinha que agradecer a alguém. Se calhar foi. Se calhar foi. Pôs-te a mão por baixo, Deus sentiu, viu o teu rio e põe-te logo a mãozinha para te ajudar a subir. Por exemplo, eu estava ali naquela idade que os religiosos gostam, não é? Sim. Ainda não tinha buço, nem nada. Então estavas no ponte, o Padre Alfredo. Mas compreendo porque é que hoje em dia, se acontecesse isso, obviamente já não ia agradecer a Deus. Mas compreendo porque é que experiências dessas podem levar as pessoas claro que sim. A acreditar que... Eu, se um avião fosse a cair, eu estivesse num avião em queda, eu se calhar estava... Eu não fazia isso porque acho que era uma incoerência. Eu se calhar vou rezar. Porque já havia não sei quantas pessoas a rezar por ti. Também é verdade. Portanto, mas é numa só. Pronto, olha. Então, mas isso estavas a mandar à janela tudo aquilo que és. Há um núcleo de nós que não pode... Mas deixa lá. Uma coisa era... Eu vou morrer. Está bem, mas uma coisa era... Está bem, mas há que ter uma certa dignidade. Não, mas eu fazia ali, eu dizia assim, Deus, eu não acredito, mas... Estou só a fazer isto por pirraça. Não. Só para gozar contigo. És uma pega. Porque tu não existes. Tu não existes, meu filho da mãe. Mais pega é. Porque há um núcleo de princípios que nós temos que manter íntegros. Eu estou a dizer que sim, mas numa situação de desespero eu não digo que não. Eu acho que não. Uma coisa era vir Deus ao pé de ti e dizer, oh, lá. Eu pensava que eu estava maluco. Não ia acreditar, pensava que estava maluco. Sim. Eu acho que se me aparecesse assim uma cena, eu pensava, estou maluco. Nem contava a ninguém. Estou maluco. Como aquele, agora há uma série... Tipo, faz cenas com... Eu vou filmar. Ok, próxima vez, Deus, vem aí. Sabes que põe uma câmera oculta e só para ter certeza que não são malucos. Sabes que a CIA envenenou pessoas com LSD sem lhes dizer. Imagina o que é. Há uma série, aliás, chamada Woodworm, no Netflix. Por acaso dizem que é bastante boa, que é metade ficção, metade documental, sobre um tipo que se atirou de uma janela em Nova Iorque. Porque ele não sabia... Estava a tomar LSD, então imagina o que é isso, ires à rua e estás a ver cenas, tu pensas que estou maluco, não é? Não tens o lado lúdico, não é? E isto afinal é fixe, este elefante é meu amiguinho, não é? Sim. É assustador. Deve ser estranho, Deve ser assustador, meu. Portanto, drogas sim, mas avisem as pessoas antes. Avisem e estão com um amigo sóbrio sempre a tomar conta. No outro dia uma amiga mandou-me um vídeo feito por uma das agências... porque ela queria fazer um documentário sobre isso, as agências que organizam viagens de finalistas a Loreto del Mar e aqueles sítios todos. E o vídeo é super estilizado, é tipo pessoal nas piscinas, grandes festas, não sei o quê, miúdas em biquíni e tal. Miúdas menores. E depois mandou-me também, há uma página de Facebook que é o que se passa... em Úmbria, fica em Úmbria, assim uma coisa, é um sítio onde eles vão. E as mensagens eram hilariantes, eu tenho que trazê-las aqui. Sim. E havia uma das mensagens que era... Mas a maioria das mensagens são pessoas a tentar encontrar-se. Tipo, alguém se lembra naquela discoteca, o palhaço ou não sei o quê, gajo vestido de preto, às 3 da manhã, como se alguém se fosse lembrar disso. Mas uma era genial, era um grande abraço aos nossos amigos espanhóis que nos deram água e só depois é que nos disseram que estava toda minada.
Olha, bons amigos. Bons amigos, é. né? Sim, Drogas senhores. livres. Bem, onde é que nós íamos mesmo? Nem sei. Estamos a falar de cenas, não é? Estamos a falar de cenas, Coisas. não me lembro mortes, mesmo. mortes então mortes era irónicas. de teres experiências quase morte e depois derivamos para Deus, como pois. tanta vez derivamos. Esta é a nossa obsessão com Deus. Sim. Será que eles também estão obcecados connosco? Não sei. Esperes que me deixe alguma privacidade. Por falar de religião, já não falamos de religião há algum tempo, mas também ligado com morte. Talvez possamos meter aqui o nosso jingle. Já há muito tempo não metemos um jingle. Da palavra do Senhor. Sim. Vamos ao jingle. A palavra do Senhor. É difícil atribuir números aos massacres religiosos que têm séculos. Portanto, estes números não serão extremamente fidedignos, são... Isso mortes diretas. Sim, mortes diretas. Não estás a contar SIDA por não usar preservativo. Porque o Papa por diz para acaso não usar. está aqui também. Ok, Sim. fixe. Cruzadas, 6 milhões. Toma. Guerra dos 30 anos, quem não se lembra da Guerra dos 30 Sim, anos, não é? Essa. 11 milhões. Toma. Também durante 30 anos, isto está aqui, menos de meio milhão por ano, também não é assim. Não sei se essa tem, mas há uma que é a Guerra dos 100 anos que não durou 100 anos. E a dos 30 não sei se durou. Essa cena do pessoal andar a arredondar sempre. Não é? Depois temos a Guerra Civil Libanesa, que matou 250 mil pessoas. A conquista islâmica da Índia, 80 mil. Foi pouquinho. Acho que é 80 mil, não, 80 milhões, desculpa. 80 milhões já me parece mais aceitável, já me parece, sim senhor, uma boa conquista. E a do Ruanda também está aí? A do Ruanda, deixa-me cá ver. A do Iraque, 500 mil, especialmente entre xiitas xiitas e sunitas. O Holocausto, 6 milhões e meio, não é? Supostamente. É difícil porque a máquina de matar era tanta que é difícil contar quantas pessoas morreram. Mas aí não foi bem um extermínio religioso. Foi, mas era mais económico. Sim, era mais económico, tens razão. Sacrifícios aztecas, que eles também gostavam de matar pessoas, 80 mil. SIDA em África, estima-se que matou a SIDA em África por não uso, obviamente nem toda a SIDA é transmitida por não uso de preservativos, mas pronto, aqui diz 30 milhões. Não está aqui ainda a Inquisição, que também se fartou de... Sim, limpou bem na fogueira. Aliás, ali na Praça do Rossio, há a Igreja de São Domingos, onde há um pequeno monumento a um massacre que aconteceu no início do século XVI, e em que mataram, se não 1000, próximo de 1000 judeus, porque alguém... esta história é incrível. Realmente a ignorância da religião. Era um período complicado para o país, havia secas, havia fome, e alguém, durante uma missa ali naquela igreja de São Domingos, disse que tinha visto Jesus Cristo num reflexo de luz. E as pessoas começaram todas, as coisas vão mudar, ele viu Jesus Cristo. E acho que numa conversa, a notícia espalhou-se, obviamente, não é? Pela cidade, um judeu disse, não é nada, o gajo não viu nada e tal. E a partir daí começou num e acabou em quase 1000 pessoas. As pessoas que estão a ouvir isso podem pensar, mas isso aconteceu há 5 séculos. Basta ir ao Brasil, basta ir aos Estados Unidos, que são países relativamente civilizados, ou pelo menos têm polos de civilização, para ver que a religião continua a matar pessoas. Sim, e eu tenho medo que se tenham perdido algumas boas práticas da religião, porque quem é que foi morto pela igreja por dizer que o sistema era heliocêntrico, ou seja, que a Terra andava à volta do Sol e não geocêntrico? Foi o Copérnico. Ou foi Galileu? Não, Galileu foi preso e depois teve que renegar aquilo que disse, não sei. Mas eu acho que um deles foi morto no século julgo já 18 até, houve pessoas que foram mortas por traduzirem a Bíblia. Sim, mas eu nesse sentido acho que se devia recuperar agora e matar quem diz que a Terra é plana. Percebes? Okay. Acho que devíamos ser intransigentes à mesma coisa. Devia ser. E agora era merecido. Estás a ver? Agora, à partida, vamos descobrir que a Terra é plana. Mas não me parece. Mas, enfim, é só para mostrar que as coisas mudaram. E que quando a religião deixa de estar no centro, passamos a ser mais tolerantes. Não estávamos a matar essa gente. É verdade. O que era bom. Olha, por falar em fenómenos de delírio coletivo,
passamos para os desafios virais na internet. É? Boas, pessoal! Há quem vai à Fátima e há pessoas que fazem o chamado Kylie Jenner Lip Challenge. Sabes o que é? É o do copo na boca para inchar as beiças. A Kylie Jenner, suponho que seja uma filha da Caitlyn Jenner, não é? É da família Kardashian. É das Kardashians. Que tem aqueles lábios assim que parecem o rabo de um babuíno inflamado. Sim. Com muito botox. E então, o que é que fazem os adolescentes? Fazem sucção com o copo nos lábios até puxar o sangue e inchar. Eu fazia isso quando era puto, mas não era inchar os lábios, ficava a marca do copo. Sim, mas à não volta. chegaram, vi mídias horríveis daquilo. Nunca encheu os lábios, fazia isso. E achas que eles a seguir vão fazer sexo oral a alguém? São crianças. São crianças? Muitas vezes são, espero que não. Então não. Só se for ao padre, Então se calhar é melhor. Se calhar vou Quem fazer... começou isto? Mas foram os padres. Os padres têm que ser nós crianças. Olha, fazem imitar aí. Não deve ficar um bocado dormente os lábios, portanto não sei se é a melhor altura para fazer sexo oral. Não sei. Depois temos o Fire Challenge, que é que molhas-te, estás perto de uma piscina ou de um chuveiro ligado e molhas-te com aquele fluido combustível que normalmente utilizas para os chuveiros e incendeias-te. E mandas-te à piscina. Tudo bem, nada contra. Deves ficar sem as sobrancelhas. É tipo, queres ser duplo de cinema. Pronto, estás a treinar para duplo de cinema. Tudo bem. A outra esta é muito parva. Sabes aqueles lápis que têm a borrachinha? Às vezes não é só com essa borrachinha, mesmo com uma borracha, de apagar a pele. Então, tipo, não é apagar, acabam por tirar a pele dos braços. Uma esfoliaçãozinha, uma esfoliação, sim, mas até ficarem quase em carne viva. Outro muito estúpido é o Banana Sprite Challenge, em que comes uma banana e a seguir bebes de uma só vez 1 litro de Sprite. Sabes o que é que acontece a seguir? Deve-se agregar tudo. Exatamente. Mas tem a ver com a banana ou a banana é só para o gozo? Ou é a banana com a Sprite que faz aquilo? Eu acho que qualquer coisa que tu comas que tenha uma massa daquelas, não é? Tipo, os comes amendoins. O pessoal a fazer foi os mentos e com Coca-Cola. Mas isso não é dentro de ti. Não, mas há pessoal que faz isso. Sim, mete uma bala dentro, uma cena de mentos, depois bebe a Coca-Cola seguida e sai de jato. Ficas um geyser humano. Tipo, agregaste tudo. Ok. Portanto, a outra dá um efeito bonito. Dá um efeito bonito em câmara lenta, nos vídeos. É bonito. Mas... Money shot. Olha, depois tens o desafio da canela. Quem nunca foi comer um pastel de nata, meteu canela e engasgou-se um bocadinho? Eu não, porque não gosto de canela. Ok. Então, se tu comes canela, então o que é que acontece? A canela tem uma textura que é difícil de umidificar, mesmo com muita saliva. Então o desafio é pegares num monte de canela e tentares comer aquilo, tipo, à boca cheia. O que acontece? Engasga-te. Não sei se não há pessoal a morrer com essa, engasgado. Não sei. Eu vi alguns vídeos do pessoal a sofrer bastante. Claro. Mas não sei se chegou a haver mortes por inalação. Nós esperamos que sim, tendo em conta o tema deste programa. Sim, esperamos que sim. Esperamos que tenham morrido alguns. Olha, depois temos o jogo 72, em que os adolescentes fogem de casa durante 72 horas e não dizem nada aos pais. Caburros. Eu conheço um casal na altura da minha escola, de putos, de um pai de 14 anos, uma cena assim, que fugiram de casa dos pais porque eles não aprovavam o namoro e então levaram 50, não sei se não devia ser euros, não devia ser 50 contos, 5 contos, e fugiram para onde? Para a casa de fim de semana que eles tinham. Só que, o que aconteceu? Levaram a chave. Nem sequer fizeram uma cópia. Então foram encontrados, passado uma hora. Ligaram lá para casa, vocês estão aí, estamos. Pronto, também. E voltaram no dia a seguir, foram chacota na escola. Olha os fugitivos, burros de merda. E finalmente, este é muito estúpido. Lembras-te do desafio do balde de gelo? Que era aquela água fria, o ice bucket. Agora não fazê-lo com água quente, a ferver. Olha, eu tenho uma sugestão. Façam com óleo. A ferver. Sim. Se faz favor. E sempre vamos todos pagar nós o tratamento, estás a perceber? Vão todos queimados, temos que pagar nós. Se for nos Estados Unidos não, porque não tem seguro de saúde. Ou então... Sim, nos Estados Unidos tudo bem, sim. Os americanos. Olha... E não tinhas o Blue Whale? E o Blue Whale, é verdade. Pois, mas o Blue Whale é um caso giro. Que... Giro, envolve suicídio. Não, porque foi tudo treta. É tudo treta, como assim? Eu vi, aquilo foi inventado por os mídia. Os que fizeram aquilo e não havia casos nenhuns. Estás a ver? A cena começou a surgir depois. Mas não houve realmente um caso de uma miúda que tentou suicidar-se? Talvez tenha havido na Rússia ou na França ou em França, mas era uma coisa, eu estive a ler um estudo, aquilo era, quando começaram a sair as notícias, não havia nada. Estás a ver? Foi uma cena, e cá em Portugal não tinha havido absolutamente nada, eram cenas de fóruns e nada.
Depois, houve, não sei se posteriormente ou se realmente tinha havido uma coisa antes, mas todos os casos relatados, e que cá pelo menos, os que eu vi, depois vi um artigo grande e denso, já não sei feito por quem, e não era cá, mas era nos Estados Unidos, em que era tipo, aquilo tinha sido um fenómeno, um hoax a nível mundial, e que aquilo nunca tinha existido. Depois, se calhar, existiu. De fazer. Sim, depois copycats. Ou depois arranjaram lá um caso ou dois que realmente encaixaram aí na cena. Ou tentaram desmentir a coisa, não sei. Pode ter sido também esta que eu estou a dar credibilidade, pode ter sido a aldrabice, mas não me pareceu na altura que eu li. Olha, não temos muito mais tempo porque eu hoje tenho que arrepiar caminho por volta do 1h30. Vamos em quanto tempo? 1 hora e... Estamos numa 1h10. Mas então pronto. Estamos on time, então sim. Pronto. Vamos rapidamente, só uma informaçãozinha. Hoje estamos aqui numa de listas, então uma lista. Sabes quais foram isto vem a propósito de uma coisa que tu puseste no Facebook, disseste que estavas a ver um filme na televisão e que o intervalo foi tão grande que foste sacá-lo da net. Yep. Sim. Pá, é assim. Mas sabes que isso é roubo. Hã? Toda a gente pirateia, mas sabes que isso é roubo. Tu provavelmente não roubarias um DVD da FNAC. Não, mas o DVD eu tirar uma coisa que já deixa de estar lá. Percebes? Sim. Ali não. Porque eu não queria comprar este filme. Okay. Ele estava a dar na televisão, portanto eu já paguei com a minha taxa audiovisual. É verdade. Posso sacá-lo da net. Já pagaste a tua conta. É assim. Mas sabes quais é que foram os shows mais pirateados? Shows, que é filmes e TVs? Então, dou aqui na TV show, estava aqui a ler séries. Deve ser o Game of Thrones. Sim. E... O 2 é o Walking Dead. O 3 é o The Flash. E o 4 é o Big Bang Theory. Yeah. Rick and Morty. Prison Break e Sherlock. São os 7. Yeah. Curiosamente, são tudo séries que têm muito como público-alvo pessoal novo e meio nerd. É verdade. Que sacam logo. Não há hipótese. Não há hipótese. Por isso é que o Tony Carreira continua a vender CDs e DVDs. Porque aquele público não sabe sacar. Aquele público não sabe sacar. Não sabe. A maioria não sabe. E não sabe e não só, se calhar tem mais respeito pelo artista e quer-lhe dar dinheiro. Nós, como criadores de conteúdos, temos alguma responsabilidade sobre isso. Havemos de falar talvez sobre isso noutro tema. Sim, podemos falar. Mas também, olha, nós aqui estamos a dar isto grátis. É isso. É e grátis tem injeções na testa. Eu acho que, lá está, a cultura é diferente, porque imagina, quem tem dinheiro e não compra nada, agora, quem não, imagina, um gajo que não tenha dinheiro e eu viva com uma vida complicada, tenho que comprar trocos. Isso não faz confusão, não. Estão a limitar que o gajo aceda à cultura. Não faz sentido nenhum. Eu, por exemplo, eu pago Spotify, pago Netflix, pago a minha box, portanto, pago conteúdos, não é? Compro livros, muitos livros na Amazon. Também já aconteceu não encontrar um livro e ir à procura dele num torrent e fazê-lo. Mas, ou seja, faço questão de pagar por coisas, ou seja... É o que é, mas para mitigar as vezes que faço pirataria... Sim. A questão é que a pirataria, principalmente no mundo da música, não tirou dinheiro aos artistas, tirou dinheiro às editoras. No caso da música é bastante prejudicial, por acaso, tira. No caso da música não tira sei bastante. Se é. Tira. Não sei se é. Porque para um grupo, por exemplo, português, tu venderes, imagina, antigamente conseguias vender 100 mil, alguns vendiam 100 mil ou vendiam 50 mil, é uma diferença do caraças, porque hoje em dia não se compra música e o que eles recebem do Spotify não é... Mas não se compra música, as pessoas não é porque se sacava também, foi porque a indústria da música demorou um monte de tempo a adaptar-se às novas tecnologias. Sim, porque o iTunes vende balúrdios de música e faz dinheiro. Vende, então não vende. E o que aconteceu foi não se adaptar, mas depois às vezes é porque o CD vai quase tudo para a editora. Sim. Né? E depois, em vez de sacar 100 mil ouvirem, 300 mil sacaram. E depois os teus concertos estão muito mais cheios e é onde os músicos fazem dinheiro, portanto... Aqui é difícil. Claro que por princípio as pessoas não deveriam sacar ou deveriam fazer um meio termo. Imagina, saco o CD e depois vou ao concerto dele, por exemplo. Acho que é giro fazer isso, né? Ou imagina. Sim, mas nem toda a gente tem esse sentido de justiça. Que a cena é que para quem consome muito é impossível tu pagares tudo. Eu por acaso não sou muito, tenho Netflix, acabo sempre onde vejo quase as coisas todas. Não compro livros, é muito raro comprar livros a não ser o teu, a não ser o meu. E música, não compro música, mas nem compro nem saco música há montes de tempo. Mas porquê que não pagas no Spotify? Ao menos estás a dar algum dinheiro? Então, é que eu ouço música no carro, depois deixando de andar de carro. Em casa, ouço no YouTube. O YouTube monetiza e dá o dinheiro aos artistas. Dá? Dá. Aquilo está no canal dos artistas muitas vezes. Outras bandas podem não estar, mas
Se está lá é porque nunca ninguém reivindicou os direitos de autor, porque se eu puser a música de alguém aquilo vai abaixo. Ou a banda é que vai ganhar dinheiro com isso, ou a editora. Okay. Não sabia, isso é bom. Portanto, olha, para terminar, uma rubrica que já não fazemos há muito tempo, mete aí o jingle do Coisas que nos fazem comichão. E vamos a isso, a jingles. Morre, diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma p... Coisas que nos fazem comichão. Então, pensaste em alguma coisa? Vinha preparado, nunca venho preparado. Então Mas dizia que eu vou eu falar já do meu. Sim. Que é um coisas que me fazem comichão contra mim próprio também. Ok. Que é pessoas queixarem-se do frio. Uhum. Não faz sentido. Ou seja, tu não te podes exasperar com uma coisa sobre a qual tens zero controle. Mas, tu tens sabes... algum controle. É? Roupa. Está bem. Mas mesmo com roupa, às vezes faz frio se estiveres na rua. Né? Tens algum controle. Mas, quando eu digo controle, tu não controlas a passagem das estações do ano. Uhum. Ou seja, tu sabes que vai haver um inverno. Sim. Como tal, tu queres que o teu conforto esteja acima de um fenómeno que tem milhões e milhões de anos, que é a Terra dar a volta sobre si mesma várias vezes e dar uma volta à volta do Sol, essas coisas todas, é um bocado parvo. E, no entanto, várias vezes eu acordo, especialmente porque as nossas casas aqui são frias, as portuguesas, não é? Depois tu tens de ter cuidado, porque também não podes gastar muita eletricidade, porque além de teres frio, és pobre, não é? Sim. Então, como está ligado, né? O rico não tem frio, normalmente. Exatamente, o rico não tem frio. Tem outras coisas com que se preocupar, não? E eu próprio, às vezes, tipo, em casa, porra, que frio, odeio isto, e não sei o quê, e começo, depois diz, mas... É o que é. É o que é, não é? Por acaso não tenho lido muito bem com as temperaturas, seja calor ou frio. Só, a mim o que mais me irrita é dormir naqueles dias de verão com calor. Sim. Isso exaspera-me. Fico irritado e passo-me. Mas de resto, com o frio lido muito bem. Mesmo sem aquecedores nem nada. Muitas vezes. A minha namorada tem sempre muito frio. E eu sou um homem caliente. Tens pantufas em casa ou não? Tenho uns chinelos. Pantufa não. Não tem aquele pelinho por dentro? Não tem. Não tem, eu nunca durmo. Por exemplo, aquecedor no quarto, temos lá um daqueles a óleo, mas às vezes aquilo também não aquece grande coisa. E eu durmo sempre nunca durmo de pijama completo, nem no inverno. Ainda ontem dormi de t-shirt só. E cueca? Okay. E às vezes tenho frio. Mas olha, sabes que devias dormir sem cueca, porque para libertar aqui a cintura do elástico que não faz muito bem à circulação, devias passar. Mas eu não uso muito apertado. Não, mas isso é também porque tu tens medo de haver um terremoto e saíres com o badal a dar. Sim, não gosto. Depois, não é só, depois, por exemplo, a minha namorada sai de casa e abre a porta onde vai embora, abre a porta do quarto e lá vai a cadela. E ela mete-se debaixo dos cobertores e eu não quero estar ali pelado. E aí ela vai e tenta morder a pensar que é um biscoito. Não que tenha o tamanho de um biscoito, atenção, mas como está frio... É melhor acabar, estás-te a enterrar. Como está frio, pode parecer. Então pronto, essa é a tua exasperação, é o calor. A minha é o frio, eu... Sim, mas espera, coisas que me possam... Isto é mais ou menos a mesma onda. Coisas que me irritem. Tanta coisa que me irritem. Pessoas que comentam na internet, no geral, mas em algum podemos aqui particularizar, que comentam assim, sem comentários. Nos comentários. Nos comentários. Isso irrita-me. Isso é bonito. Aquela pessoa devia levar um choque elétrico. Se eu mandasse o computador... Podias ir à net, mas havia uma inteligência artificial que te dava choques se dissesse alguma merda passível de ser taserdada. Muito bem, mais um programa sobre essa coisa que não para de crescer, tal como o universo, a estupidez humana. Sim. Hoje desejámos a morte a muita gente. Achas? A muita gente. E agora falámos mal de gordos. Eu, principalmente, fui mais eu. Foi além de seres mais tu, obviamente. Não falámos mal de gordos. Sim, não falámos mal de gordos. Brincámos, como brincamos com quase tudo. E abordámos um assunto que eu acho que é importante, visto que a obesidade é um problema grave. Portanto, depois disto, eu vou para casa comer os restos do jantar de ontem, que é o quê? Salmão com batata doce. Saudável! E brócolos. Sim. Quer dizer, saudável se esse salmão não tiver cheio de antibióticos. Salmão selvagem. Que não, só posso comer de vez em quando porque é caro como a merda. Foi apanhado por um urso, inclusive. Sim, matei o urso, violei o urso, né? Inverti os papéis e pronto. Mas é caro, não dá. Depois não está aquela opção. Tens este aqui que é o produto mais tóxico do mundo, que é o salmão de cativeiro, de viveiro, e temos este aqui selvagem, que está a este preço porque é saudável. Tu queres comer saudável? Uma coisa interessante que antigamente os pobres eram magros, não comiam. Hoje em dia os pobres são gordos. Pois, mas só comem arroz e massa. E açúcares.
E açúcares. Especialmente açúcares, muitas porcarias com açúcar. E não têm tempo para ir... Estão a trabalhar, não têm tempo para ir ao ginásio e correr. É isso. Eu vou voltar ao ginásio. Exato. Ao ginásio, não fazer desporto. Vamos a isso. Próximo episódio, o Guilherme já vem todo dorido depois das suas primeiras idas. Próximo não digo, calma lá, que também não pode ser assim, mas daqui a 2 ou 3 semanas vou voltar. Só mais uma coisa, País Irmão, a série que eu escrevi com o João Tordo e o Tiago Santos, acabou esta semana. Para quem não viu, podem ver em binge agora, está no site da RTP Play. Tem um final inesperado. Tenho que ver o final, não vi. Tens algo para promover? Dia 3 de Fevereiro, este sábado, um evento solidário de stand-up comedy para a ONG Animal, ou seja, vai ser para ajudar animaizinhos, e para além deste vosso animal lá a atuar, vai também estar o Hugo Rosa, o Guilherme Fonseca, a Cátia Domingues, o Dário Guerreiro, e é apresentado pelo Nuno Marco. Disseste uma ONG Animal. ONG Animal. E pronto, vai ser em Cascais. Não dá para comprar bilhetes em lado nenhum, tem que ser reservas através de um e-mail que, segundo eu me lembro, vamos ver, é alice.barreiros@animal.org.pt. Não há um sítio onde as pessoas possam ir ver esse e-mail? Sim, vão à página da Animal, da ONG Animal, ou eu deixo aqui na descrição do podcast do episódio, posso deixar lá. E já agora, também, dia 16 de Fevereiro, o último espetáculo do meu stand-up da minha tour, vai ser na da Maia. Bilhetes na Ticketline, FNAC e esses sítios, e já não falta muito para esgotar, portanto apressem-se. Isso. E garantes que ninguém vai ser assaltado? Não garanto, não garanto. Depende, vão para lá ostentar também com carros bons e com telemóveis, não prometo. Não, mas aquilo é perto da esquadra. Mais ou menos. E tu já pediste reforço policial? Não, aquilo é tranquilo. Aquilo é tranquilo, estou a brincar. Algum conselho é... Não, mas não diga... Se não conhecem a zona, à hora que e que acaba, principalmente, evitem ir de comboio. Okay. Isso sim, porque a estação da Damaia é realmente um sítio que pode ser perigoso. Okay. Pronto, e é com este... Mas é assim, não deixem de ir por causa disso. Sim, à vossa segurança pessoal, que nos despedimos. Até para a semana. Tenham uma boa jornada. É isso. Subscrevam, partilhem e enviem sugestões. Adeus. Este já quer ir embora, está com fome. Tem uma cena às 2, meu. É uma cena. É sério? É.